Essa noite nós temos conosco um amigo que já está no congresso de verão, acho que todo ano agora ele vem. É um cientista. Eu não quis falar do seu currículo. Vem aqui, Marcos. Esses dias alguém no podcast que nós gravamos estava lá criticando a nossa fala, e eu quase perguntei as credenciais de quem ousava criticar, porque eles falam na superfície e eles não têm horas dedicadas no assunto para poder argumentar. E você se preparou para isso, e nós agradecemos a Deus pela sua vida. Eu sei que tudo isso é glória, o oxigênio, a terra, a semente, o sol, a chuva, a vida é uma dádiva. E a verdadeira sabedoria é dos humildes. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. É assim que nós somos. É assim que Ele derrama sobre nós essa oportunidade de conhecê-lo, que é muito maior do que qualquer conhecimento, qualquer curso, qualquer diploma, qualquer coisa que nós possamos obter. Senhoras e senhores, Marcos Eberlin. Amém. Irmãos, boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui. Agradeço o bispo pelo convite. E estava pensando aqui comigo, a nossa fé é sensacional, não é? A fé cristã é única, porque ela mistura razão com emoção, emoção com razão. E quando nós estamos em dúvida, quando duvidamos, Deus diz: pergunte, porém, aos fatos, pergunte, porém, à criação. Olha ao seu lado, você está atolado, abarrotado, afogado, ensopado de evidências. Deus é absolutamente sensacional. Quando a nossa fé enfraquece, Ele diz: é só olhar para o lado, é só olhar o pôr do sol, os pássaros, as aves dos céus, os peixes do mar. Realmente nós temos razão para crer. A nossa fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Nós cremos porque entendemos que há um Deus. É uma fé absolutamente sensacional. É a fé cristã. É o que eu quero falar para vocês hoje à noite. É uma fé que mistura razão com emoção. Emoção com razão. Cremos porque entendemos que há um Deus. E um dos versículos mais sensacionais da palavra de Deus, você encontra em Jó 12, de 7 a 9. Olha, você está em dúvida que Deus fez todas as coisas? Você duvida que Deus existe? A Bíblia então diz para você questionar, para você buscar. Fazei prova de mim. Olhe para a criação, e a Bíblia diz: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi o Senhor, o nosso grande Deus, que fez todas as coisas? Amém, irmãos? Esse versículo é sensacional porque mostra que a nossa fé não é uma fé vã. Não cremos em ETs, chupa-cabra, fada madrinha. Cremos num Deus que se mostra na natureza. Um Deus que nos convida a questionar, a buscar, a aprender na sua criação. E nós temos também um outro versículo sensacional na palavra de Deus, em Romanos 1:20, ele diz assim: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus se veem claramente na sua criação. Invisíveis, mas são vistos. Por isso que nós cremos com a nossa mente. E essa fé chega até o nosso
coração. Então nós podemos misturar razão com emoção, emoção com razão. Podemos entender na natureza. E a Bíblia diz: pergunte, porém, aos animais, à criação. Por que esse porém está ali? Porque a Bíblia diz o seguinte: não pergunte aos homens, maldito o homem que confia no homem. Não pergunte à ciência, maldito o homem que confia nos seus cientistas, que se afastam de Deus, que negam a Deus, que dizem que Deus não existe, que Darwin matou Deus. Olha só, pergunte, porém, aos animais, às aves dos céus, e elas te contarão. Então a Bíblia nos diz que não devemos perguntar ao nosso redor para Darwin. Por quê? Se você perguntar para Darwin, ele vai te dizer que você é parente de chimpanzé, que o chimpa é até humano. Mas quando nós perguntamos aos fatos, nós vemos que nós temos ali o quê? Nós temos uma fake news. Deixa eu acertar aqui direitinho. Fake news. Não pergunte ao evolucionista teísta que diz que Deus guiou a evolução. Por quê? É fake news, irmãos. Os dados não confirmam essas teorias. Nós temos claramente, na criação de Deus, evidências de que Ele fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Não use Darwin para ler a Bíblia, como estão anunciando por aí. Leia a Bíblia com Charles Darwin. Quando você procura na criação de Deus as evidências, você vai ver que isso é fake news. Olha só, uma fé que pode ser confirmada com a razão. Não pergunte se o mundo de Adão e Eva é um mundo perdido. Nós sabemos que a Bíblia relata fatos, e que de fato Adão e Eva existiram. O pecado entrou no mundo por esse casal. Então quando nós lemos um livro desse que diz que o mundo perdido de Adão e Eva, fake news. Acho que o Guilherme está me ajudando trocando, não é, Guilherme? Então vamos para o próximo. Olha, quando um grande teólogo escreve um livro, e nesse livro ele diz: estamos na ciência à procura do Adão histórico. O que a gente percebe, Guilherme? Toda vez que eu fizer assim, você troca para mim, Guilherme. Fake news. Fake news, irmãos. Olha só, não pergunte, Guilherme, toda vez que eu fizer assim, olha, não pergunte para o Hawkins, porque ele vai dizer que uma grande explosão pegou nada, para nada, e bum, do nada fez o tudo. Quando você lê a palavra de Deus em Salmos 33:9, você vê claramente que Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Quando você pergunta à criação, quem de todas as coisas que Deus fez ignora que foi a mão de Deus que fez o universo pronto, pelo poder único e exclusivo da sua palavra? Então a gente sabe que é fake news. Olha só. Não coloque Deus para guiar o Big Bang, porque o nosso Deus não é o Deus do devagarinho. Deus, quando fala, as coisas acontecem. Quando Deus chegou para Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. O que aconteceu, irmãos? Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, foi saindo. Ele saiu imediatamente. O nosso Deus não é o Deus do devagarinho. Então quando alguém coloca Deus para guiar o Big Bang, você sabe que é fake news. Olha o próximo, Gui. Quando Dawkins escreve um livro que é um best-seller, todo mundo vai atrás e diz que Deus é um delírio. Não, você tem uma experiência com esse grande Deus. Você sabe que esse Deus tocou o seu coração, Deus te salvou na cruz pelo seu Filho Jesus. E você observando também ao seu redor, você vê que você está atolado, afogado, abarrotado de evidências desse grande Deus. E delírio é duvidar de Deus. Então isso é fake news. Guilherme, está perfeito. Vamos para o próximo, olha só.
quando nós vamos num debate e nós vemos lá youtubers que se dizem grandes eruditos, como o Sacani e o Pirula, o que a gente sabe? A mensagem deles é fake news. Siga os cientistas cristãos que creem em Deus. Irmão, cientista bom é cientista ateu? Absolutamente não. Cientista bom é cientista que crê em Deus. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Fake news. Quando nós vemos nas manchetes, na Super Interessante, quando você liga a TV, nos documentários, no Discovery, dizendo, olha, Darwin, o homem que matou Deus, você sabe o que é? Fake news. Darwin, irmãos, morreu. E o nosso Deus vive e reina absoluto. Fake news. Olha, quando você faz a pergunta certa, quando você estuda a natureza, quando você abre a caixa preta de Darwin, quando você vai olhar a célula, quando você segue a orientação bíblica, pergunte, porém, a célula. Abra a caixa preta da vida, como Michael Behe fez. O que você descobre ali? Fatos, evidências. Vemos ali sinais claros de design inteligente. Você faz a boa ciência do design inteligente. Pergunte, porém, aos fatos. Pergunte as evidências, pergunte a célula, pergunte a caixa preta da vida. Quando Michael Behe, em 1996, lançou o seu livro, abalou a estrutura do naturalismo, do darwinismo. Por quê? Ele foi e perguntou à criação de Deus, perguntou à célula, e a célula respondeu: eu sou produto de um ser de extrema inteligência. Sensacional, não é? É isso que faz a teoria do design inteligente. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Nós temos mais de 3.000 cientistas nessa sociedade. O que a gente faz? A gente segue a recomendação bíblica de como devemos fazer ciência. Perguntando a Dawkins, a Hawkins, ao Sacani, ao Pirula? Não! Perguntando, porém, às evidências, aos fatos. Percebendo que a vida tem complexidade, tem informação, tem ajuste fino, tem anteevidência. E a partir dessas evidências nós vemos claramente que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E aí a nossa emoção, ao sentirmos Deus tocar o nosso coração, ela é alicerçada na nossa razão, na nossa mente, porque entendemos que há um Deus. Sensacional a nossa fé, não é? Olha, dizem por aí que fé é você crer em algo sobre o qual você não tem evidência nenhuma. Gente, isso é fé? Isso não é fé, é loucura. Fé quem tem, esse tipo de fé, é aqueles que creem que urso nadando de boca aberta virou baleia, que dinossauro virou galinha. Olha só, a gente sabe que um ser de extrema inteligência fez todas as coisas e as fez prontas. Olha o próximo, Gui. Então nós vamos na vida, através da teoria do design inteligente, a gente soma a complexidade, a gente soma a informação, a anteevidência, o ajuste fino, e a gente calcula o QI do universo. É assim que se faz ciência, é assim que se pergunta a criação. A complexidade, a informação, a anteevidência, a ajuste fino. E o que a criação nos responde? Sim, você soma tudo e calcula o QI do universo e da vida. E esse QI é um infinito de inteligência. A criação de Deus transpira Deus. Transpira a sua inteligência, a sua beleza. Os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente na sua obra. A beleza, o charme, a perfeição, a simetria. Temos percebido uma inteligência absurda na vida e no universo. E cada vez que a gente investiga, essa inteligência aumenta mais. Sensacional, não é?
Nos meus 3 livros eu procuro perguntar à natureza, à criação de Deus. E nesses livros eu mostro em vários e vários exemplos como a criação de Deus transpira a Deus, mostra claramente que há um Deus. Mas não sei se você percebeu que Jó nos instrui a perguntar à terra. E eu fiquei pensando outro dia, por que ele faz essa ênfase para a terra? Porque Carl Sagan disse o seguinte, quando aquela foto foi tirada da Voyager, ele olhando para a terra disse o seguinte: um ponto pálido, azul, insignificante, perdido na imensidão do universo. Maldito o homem que confia no homem. Chesterton disse o seguinte: quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Olha, Carl Sagan achou que o nosso planeta era insignificante, um ponto pálido azul, perdido na imensidão do universo. Mas Jó, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: pergunte à terra, e ela te instruirá. Quando nós vamos perguntar à terra, o que ela responde? A Terra é um planeta absolutamente sensacional. Mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem. Ela é a suíte presidencial do universo. Deus, quando foi escolher um quarto para você no hotel do universo, Ele escolheu um quarto 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas? Não, Ele te colocou na suíte presidencial do universo. Sensacional. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele nos deu de presente. E presente de Deus é especial, magnífico, sensacional. Olha que terra sensacional. O próximo guia. Olha, o planeta que nós habitamos. Você planejou as férias, não é? Não foi? Olha, quero conhecer um local sensacional, as cataratas do Iguaçu. Olha ali o Canadá, a Europa, a Ásia. Um planeta absolutamente sensacional, de um designer exibido e exagerado. Deus é assim também, não é? Onipresente, onisciente, onipotente, exibido e exagerado. Ele nos atola, afoga de beleza, de charme, de perfeição. Por quê? A culpa é nossa. A Bíblia diz que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Sensacional. A terra. Olha, a terra está na suíte presidencial do universo. Está do lado da melhor estrela, o Sol. Uma estrela que emite a radiação certa. Uma estrela calma, tranquila, que nos aquece. Se a gente estivesse mais próximo do céu, nós torraríamos. Do Sol, a gente torraria. Se a gente estivesse mais afastado, nós congelaríamos. A terra está virando certinho, 24 horas. Se ela tivesse parada, a face virada para o Sol torraria, a face virada para o universo congelaria. Mas ela vira bonitinho, parece o frango no domingo, não é? E aí ela deixa uma temperatura homogênea em todo o planeta, dependendo de onde você está, 16, 17, 18, 19, 20 graus na média. A suíte presidencial do universo. Todos os outros planetas nos protegem de asteroides. Astros errantes são desviados por gravidade ou atraídos por gravidades. Pela gravidade desses grandes planetas. São os guardiões cósmicos da Terra. Sensacional. Vamos então perguntar a todos eles: quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? Olha ali, nosso planeta Terra, na suíte presidencial do universo. Gui, olha, o Sol emite a radiação certa, o ultravioleta, mas parte dessa radiação é mortal à vida. Então o que ele fez? Colocou um filtro, a camada de ozônio, que nos protege do UV do mal. Sensacional. Tem uma química fantástica que eu brinco, é a química do ó.
Você está vendo ali, olha, o UVC bate no oxigênio, que é OO, e forma O. O reage com OO e forma o quê? O. É o ozônio. Agora aquele O absorve o UVB em excesso. Mas quando ele absorve esse UVB em excesso, o O forma o quê? O O mais OO. Agora o O reage com o OO e forma o quê? O. Então, irmão, da próxima vez que você for numa praia bem deserta, estiver bem calminho, dirija os seus ouvidos para o céu e você vai escutar aquela melodia. E se não escutar? Falta de fé. Maravilhoso, sensacional. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todos esses processos? Que nos deu a suíte presidencial do universo, a terra de presente. Os céus são os céus do Senhor para a manifestação da sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. O universo anuncia a obra de suas mãos. Mas a terra ele nos deu de presente. Um planeta absolutamente sensacional. Ele não é um ponto pálido, azul, insignificante, perdido na imensidão do universo. Quando você pergunta para as pessoas erradas, para o Carl Sagan, você tem a resposta errada. Mas a Bíblia diz, pergunte, porém, à terra, e ela te instruirá. Olha, a camada de ozônio fica lá em cima. A nossa atmosfera é perfeita, gasosa. Gente, se a gente tivesse uma atmosfera líquida, os asteroides cairiam na tua cabeça. Estrela cadente seria uma estrela cadente que de fato cairia na sua cabeça. Mas ela queima na atmosfera, não é sensacional? A atmosfera, Gui, aí você foi para trás, para frente, isso. Ela é densa o suficiente para que os pássaros possam voar, e a gente também. E quando um astro errante consegue passar pelos guardiões cósmicos, ele queima na atmosfera, as estrelas cadentes. Olha a composição, próximo Gui. 1/4 de oxigênio e 3/4 de nitrogênio. Irmão, respira assim, ó. Respirou? Sabia que essa mistura gasosa que você respirou é perfeita para a vida? A gente está mal acostumado, a gente parou de admirar a beleza da criação de Deus. Já pensou se tivesse mais oxigênio? No seu aniversário acenderiam o bolo de aniversário e você faria o quê? Pá, explodiria. Se tivesse menos oxigênio, você morreria asfixiado. A atmosfera certinha, no ponto certinho. Só tem nitrogênio e oxigênio, não tem CO2, o gás da vida. Uma bênção de Deus, estão demonizando o gás carbônico, não estão? Agora você tem que comprar cota para viajar. Estão dizendo que é o gás do mal, mas Deus que fez, é o gás da vida. Sensacional, pitadas certas de gás carbônico sustentam a vida na terra. Sustenta o alface, se você é vegetariano, come a sua salada e dá glórias a Deus. Se você é um pouco mais calmo, espera a vaquinha comer, faz um churrasco e dá glórias a Deus também. Amém. Olha aí, o próximo. A terra vai entrar em ebulição. Maldito o homem que confia no homem nas suas previsões. Mas em 2 Pedro 3,10 está escrito assim: quem destruirá a terra sou eu, o nosso Deus, quando Ele desejar, quando Ele decidir. Os elementos ardentes se desfarão. Então pergunte, porém, aos cientistas cristãos, ao Ricardo Felício, nosso irmão em Cristo. Esteve aqui, né, bispo? Olha lá, nossa entrevista, sensacional. Próximo Gui. Olha, pergunte a criação de Deus. Irmão, você já viu raio? Você vai falar assim, raio serve para quê? Nossa, isso aí Deus não fez. Raio, o raio que o parta, não é? Gente, o raio é essencial para a vida na Terra. Quando o raio cai, ele atomiza o nitrogênio reage com o oxigênio, forma NOx. NOx reage com a água, forma ácido nítrico, chove, nitrito, nitrato e amônia. Adubo para as plantas. Então, da próxima vez que cair um raio, você pode fazer a oração do raio, irmão.
Senhor, graças te dou por esse raio que acaba de cair. Porque eu vi agora, Senhor, porque eu assisti aquela palestra do professor Marcos lá na CN. O bispo convidou-o, não é? E aí o que aconteceu? Eu sei que o nitrogênio agora foi atomizado, ele reagiu com oxigênio, formou NO e NO2. Reagiu com água, formou ácido nítrico, Senhor. Agora choveu ácido nítrico. E esse nitrito e nitrato foi usado pelas bactérias do solo para produzir amônia. A amônia foi adubo para a grama. A vaquinha comeu a grama e eu agora estou apreciando o meu churrasco. Guardou a oração? E no final você fala, amém. Sensacional, não é? O sol às vezes tem um período de nervosismo, mas Deus é compassivo com seres que têm períodos de nervosismo. Não é, mulheres? E aí o que ele fez? No vento solar, ele protegeu a nossa terra com um campo magnético. Pode? Pergunte, porém, ao campo magnético da Terra. Um jogo sensacional de uma liga metálica de ferro e níquel. Sobrenatural esse campo que nos protege do vento solar. A Lua é absolutamente sobrenatural. Não há explicação, não há modelo para a Lua. Pergunte, porém, à Lua e ela te instruirá. Ela te mostrará que um Deus de todo poder e sabedoria formou uma lua que não há modelo físico, matemático, naturalista que a explique. Ela inclina a Terra em 23 graus e meio. Então você tem primavera, verão, outono e inverno. Outro dia eu fui no Nordeste, numa cidade, ele falou assim, aqui não, professor, aqui a gente só tem 2 estações. Eu falei, quais? Verão e estação rodoviária. Gente, a Lua é absolutamente sensacional. O que a Lua faz? Ela cria as marés. E água parada é dengue. Irmãos, mas ela cria uma marezinha pequenininha. Você põe a cadeirinha lá na praia, você calcula direitinho, você fica o dia inteiro, né? Você sabe que a maré vai subir um pouquinho, vai recuar um pouquinho. Já pensou se a Lua estivesse mais próxima da Terra? Seriam tsunamis, tudo calibrado. Pergunte, porém, à Lua, e ela te instruirá. É assim que a Bíblia nos ensina. Perguntar à criação. Olha, se a água ficaria parada na terra se não tivesse a Lua. A Lua movimenta a nossa água, né, Gui? Aí, outro dia no programa do Sacani, ele diz assim, temos a resposta para a Lua. Um grande astro Ateia bateu na terra e cuspiu a Lua. Será maldito o homem que confia no homem nas suas teorias? Ele falou assim, olha, nós temos simulações. Um grande computador, gente, simulou. Maldito o homem que confia nas suas simulações. Sabe qual é a probabilidade desse evento aí, da Teia ter batido na terra e arrancado a Lua? A probabilidade é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. É impossível. Esgota os recursos probabilísticos do universo. O Sacani diz que nós temos 4 modelos para explicar a Lua. Gente, quando você tem 4 modelos para explicar um evento, o que isso significa? Ter 4? É que nenhum dos 4 presta. Simples assim. Se tivesse um bom, ele teria eliminado os outros 3. A Lua é sobrenatural. Ela não tem explicação física, matemática, probabilística. A Lua é um atestado de que um grande Deus nos deu a terra de presente e colocou um astro do lado para que tivesse vida na terra. Pergunte, porém, à Lua, à terra, não vá atrás das fake news. Olha outra, gente. Sabia que a Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol? Então nós temos na Terra o quê? Eclipses solares perfeitos. Não é 99%, não é 101%, é 100%. Porque quando ele faz perfeito. Sensacional, né, Gui?
os fatos. Para que serve eclipse solar? Perfeita. Para o louvor da glória do nosso grande Deus. Então, da próxima vez que você estiver num eclipse solar perfeito, o que você deve fazer, irmão? Dobre seu joelho e adore o seu grande Deus, que todas as coisas fez. Misture a sua razão com a sua emoção. Dobre seu joelho e adore esse grande Deus. Gente, e a lua tem cor? Parece que talvez meio cinzentado, amarronzada. Mas você vê num jogo magnífico, óptico, com a luz do sol, verde, vermelho e azul, que a gente entende como transparente. Essa luz refletida pela lua faz com que a lua agora se apresente na Terra com diferentes cores. E quem enxerga só essas cores? Seu olho, que tem cones vermelhos, verdes e azuis. O show, irmãos, é para você, para que você fique indesculpável. Não é sensacional? E tem lua de tudo quanto é cor. Tá vendo ali? Só não tem lua verde. Por que não tem lua verde, gente? Porque o Palmeiras não tem mundial. Pergunte a água da terra. Irmãos, a água é sobrenatural. Ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Aí você pega a água assim, você bebe a água. Aí você fala, nossa, insípida, inodora e incolor. Sensacional. Já pensou se a água tivesse uma cor que você não gostasse? Verde. Já pensou se a água tivesse um cheiro ruim, um gosto ruim? Sensacional, não é? Mas ela tem mais 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. A água é sobrenatural, ela excede todos os recursos probabilísticos do universo quando ela tem 74 propriedades únicas. Então a água é sobrenatural, cheia de milagres. Por isso que eu digo, não precisa nem colocar do lado da TV, irmãos. Já tem milagre suficiente aqui. O gelo não afunda. Irmão, quando você coloca o gelo no seu whiskinho, ele afunda ou boia? Boia, né, irmão? Ele disse que não. Gente, a água faltou da aula da física, o gelo flutua. Por que Deus fez o gelo flutuar? Para afundar o Titanic? Preservar a vida na terra. Quando no inverno os lagos esfriam, forma uma capa de gelo que protege a vida. Absolutamente sensacional. Pergunte ao gelo. Agora, nós temos um planeta com 2/3 da nossa superfície coberto por água. Nós temos 1,2 sextilhões de litros de água na Terra. Da onde veio essa água? Ninguém sabe. É um grande mistério para o naturalismo. É tão misterioso esse mistério que o Sacani outro dia, né, meu amigo, né, estava lá no debate do século. O Sacani disse o seguinte: descobrimos a origem da água. A água veio do sol. Maldito o homem que confia no homem. Quem não crê em Deus, crê no monte de bobagens. Chesterton que disse isso, não é? Um grande filósofo. Parafraseando, Pondé que parafraseou assim. Gente, a água veio do sol? Ele disse que veio em asteroides. Salpicado por ventos cósmicos, não é? O sol, o vento solar, é o pó do Pilim-Pim-Pim, lembra? Gente, olha lá, trazendo água para a Terra. Eu fiz a conta, sabe quantos asteroides Sacanicawas precisariam bater na Terra e acertar a Terra para trazer 1 sextilhão de litros de água? 180 trilhões. Quantos astros, quantas estrelas nós temos na nossa galáxia? 200 bilhões. 1000 galáxias de asteroides dentro da nossa galáxia teriam que acertar a Terra para trazer a água. Maldito o homem que confia no homem. Pergunte, porém, à criação. Não pergunte ao Sacani, nem ao Pirula. Fake news. Olha só.
A Bíblia também, em Jó, diz o seguinte: pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão. Gente, nós temos uma coleção imensa de animais extremamente magníficos na terra. Meu tempo está acabando, então vou passar rapidamente. Vai ser só um spoiler desses animais. Vamos dar uma olhada, Gui? Vamos lá, gente. Esse bichinho pula com engrenagens. É o Issus. Próximo, Gui. Olha lá. Ele tem engrenagens. E engrenagem é o símbolo da engenharia. Olha, dá uma olhada. Isso é fato, não é boato. A engrenagem encaixa direitinho. E ele pula retinho. Ele tem 2 milímetros, ele pula quase 1 metro. É um João do pulo. Absolutamente sensacional. Se Darwin tivesse dado essa engrenagem para ele, ele orou para Darwin: Darwin, preciso de uma engrenagem para escapar dos meus predadores. O que aconteceria? É o efeito que eu chamo do efeito Krekinek. Conhece? A engrenagem não estaria muito boa, os dentes não se encaixariam muito bem, o material não seria muito duro. O animal acabou de ganhar as engrenagens de Darwin para escapar dos seus predadores, vai tentar usar a engrenagem faz o quê? Crack. E o predador vem e faz o quê? Nheque. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que pergunta aos biólogos darwinistas: da onde você veio? Olha só, pergunte, porém, ao Issus, e ele te instruirá. Gui, o próximo. Gente, essa lagosta, eu chamo de lagosta Mike Tyson. Dá uma olhadinha no próximo. Olha que bicho absolutamente sensacional. Deus gosta ou não gosta de coisas bonitas? Deus gosta de coisas belas. Eu entrei aqui nesse templo magnífico, olhei aqui e falei assim: gente, o bispo também foi feito à imagem e semelhança do nosso grande Deus. Ele também gosta de coisas belas. Ficou lindo demais, não ficou? Show! Olha essa lagosta, gente. Aí o que ela faz? Ela dá socos para pegar as suas presas. Ela luta boxe. O soco é tão rápido, é mais rápido do que uma bala de revólver. É tão violento o soco que a água dentro da água entra em ebulição. Pergunte à lagosta Mike Tyson. É igualzinho aquele cara do TikTok. Eu vou fazer assim, ó. Dá uma olhada. Olha lá. Ela quebra a casca de conchas. Já tentou quebrar, irmão? Agora, para você lutar boxe, você precisa do quê? De uma luva. E ela tem exatamente uma luva. Fomos olhar 3 tipos de nanomateriais utilizados no melhor sistema de absorção de impactos conhecido pelo homem. Está na patinha de uma lagosta. Pergunte, porém, à lagosta Mike Tyson. E ela te instruirá. E os pássaros do céu? Aí, brincadeira, né, irmãos? Olha, vamos dar uma olhada. Vamos lá, Gui. Os pássaros são a grande pedra no sapato de Darwin. Temos 3 tipos de seres que voam: morcegos, borboletas e aves. Absolutamente sensacionais. Olha o próximo. Esse pássaro é o falcão peregrino. Sabe qual é a velocidade que ele voa, irmãos? 386 quilômetros por hora. Você estava atrasado para o culto hoje à noite, você veio a 80, 100. Ele voa a 386. O design desse voo é tão sensacional que a aeronáutica nos Estados Unidos copiou no modelo dos seus aviões. Irmãos, a ciência nega a Deus, mas ela imita a Deus todo o tempo. É plágio de Deus. Se não fosse a criação de Deus, não haveria ciência. A gente não estaria fazendo as grandes descobertas. Praticamente todas as grandes descobertas foram feitas plagiando a obra de Deus. Pergunte, porém, a obra, a criação de Deus. Olha o próximo. A gente só voa porque a gente copiou o voo das aves. Sabe aqueles flaps do avião? Da próxima vez que você for viajar de avião, aquilo lá é cópia, é plágio das álulas das águias.
para que não haja turbulência no pouso. Sensacional, não é? O pavão. Sabia que é um jogo de ótica, não tem pigmento, não tem corantes. A luz branca do sol, transparente, quando bate em regiões descritas por equações matemáticas extremamente complexas, nessas regiões nós temos diferentes grades de iridescência. É um jogo de ótica, uma ilusão de ótica. Essas grades cancelam um comprimento de onda colorido e enaltecem outro. Se você olha um pavão por trás, não tem cor. Aí Darwin disse o seguinte: sabe por que o pavão é tão colorido? Seleção sexual. As fêmeas dos pavões, vendo os pavões cada vez mais bonitinhos, selecionaram o bonitinho e preteriram os feios. Garoto, você ainda é solteiro? Você é feio? Segundo Darwin, você não tem esperança. Mas há esperança. Por quê? Perguntaram para as pavoas se elas selecionam os pavões pela beleza da cauda. Sabe o que elas responderam? Não. Elas nem veem muito bem a cor. O que elas veem é aquele roxinho ali, tá vendo? E você é que enxerga a cor. O show é para você. Mas o que a pavoa escolhe no pavão? Acoustic signaling. Acoustic signaling em bom português é boa cantada. Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Não é, bispo? Ele nem está olhando para mim, tá vendo? Gente, aranha. Sabia que se uma corda feita de teia de aranha fosse usada pelo Homem-Aranha, próximo Gui, ele conseguiria levantar um Antonov carregado. Não é sensacional? Esse pássaro, o andorinhão negro, ele consegue viajar por 10 meses sem pousar. 10 meses. Mas ele precisa dormir, não precisa? Sabe o que ele faz? Ele dorme com metade do cérebro por um momento, depois ele acorda e dorme com a outra metade. Sabe por que ele sai de um pontinho certinho e chega no outro certinho? Porque ele tem o melhor GPS desse mundo. Ele enxerga as linhas do campo magnético da Terra. Pergunte, porém, às aves do céu, e elas te ensinarão. Sabe como é que ele consegue ver, as aves conseguem ver as linhas do campo magnético da Terra? É um efeito que é entrelaçamento quântico. Nem vou explicar, tá bom? Ainda bem. As mariposas não, libélulas. Gente, dá uma olhada na libélula. Ela tem 2 pares de asas, o próximo. E ela pode movimentar independentemente, mas sincronizadamente. Então uma libélula pode fazer qualquer tipo de acrobacia aérea, coisa que os nossos helicópteros não conseguem fazer. E aí a gente vai no registro fóssil, e o que a gente vê? Que a libélula surgiu pronta na Terra, com quase 1 metro de comprimento. E ela só diminuiu. Gente, a gente só está na Terra evoluindo. Depois que Deus terminou a sua obra, Ele viu que era muito bom. Depois do muito bom de Deus, é só ladeira abaixo. Esse pássaro, o martim pescador, consegue perfurar a água sem causar nenhuma turbulência, até que ele pega o peixe. Nós estávamos querendo fazer os nossos trem-balas, não estava dando certo. Plagiamos Deus de novo. Copiamos o design do bico do martim pescador. Pergunte, porém, à criação. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez o design desse bicho, do bico? Tanto que copiamos nos nossos trens balas. Olha o próximo. O pica-pau dá uma picada na madeira com uma força de 2000 G. Era para o seu cérebro sair pelos olhos, mas ele tem toda uma malha que protege. Mas depois que ele faz o furo, ele tem que pegar a larva lá, não tem? Sabe o que ele faz? Ele tem uma língua enrolada no seu cérebro. E ele desenrola a língua e vai lá buscar.
As plantas carnívoras, o desespero dos vegetarianos. Planta carnívora, irmão. Ele é ou não é um exibido exagerado e muito bem-humorado? Deus é ou não é muito bem-humorado, irmãos? Ele fez uma planta carnívora. Pode? Esse besouro pode ser pisoteado por um elefante. É o besouro diabólico. Por quê? Porque ele tem um melhor sistema de amortecer impacto, peso sobre ele. Absolutamente sensacional. O besouro bombardeiro, ele cospe fogo químico. Ah, dragão não pode ter existido porque cuspia fogo. Esse bicho cospe fogo químico. Sensacional, não é? Olha o próximo. Olha, ele tem um reator químico ali dentro. É uma arma química. Ele mistura hidroxiquinona com água oxigenada e mata os seus inimigos dentro dele. Sensacional, não é? Neon. Quem criou o neon, gente? Nosso Deus. Olha, esse bicho aqui é sensacional. Passa para o próximo já. Isso aí é do Procurando Nemo, né? Olha, dá uma olhada. Quando Deus faz feio, quando Deus faz bonito, ele faz bonito. Mas quando ele faz feio, né, gente? É insuperável, não é? Agora, para ele pescar nas profundezas, sabe o que Deus deu? Uma lâmpada de LED. Que ele acende quando precisa. Agora, a lâmpada nasceu aonde? Nas costas? Na lateral? Porque aleatoriamente não teria direcionamento, mas nasceu certinho na frente da boquinha dele. Ele liga e desliga. Se ele não conseguisse ligar e desligar na hora certa, seria o efeito o quê? Ou se nascesse torta, né, lá atrás, nas costas, seria o efeito clique e nheque. Ele ligaria a lampadinha e o predador, nheque. Olha só, sensacional. Quem criou a lâmpada de LED? Deus, nos vagalumes. Quem criou o código Morse? Os vagalumes se comunicam com o código Morse, gente. Ele faz pentelho para a esquerda, desvia para a direita e eles vão. Sensacional, não é? Os tubarões nadam a 80 km por hora dentro da água. O arraste da água é terrível. Sabe por quê? Tem escamas sensacionais que a gente copiou nas nossas roupas de natação. A gente copiou as barbatanas das baleias nas usinas eólicas. E olha só, o melhor tape é das lagartixas. E o velcro dos carrapichos. Sensacional, não é? O polvo. Você sabia que polvo pode imitar qualquer tipo de estrutura? Passa o próximo, Gui. Ele encosta em rocha, vira rocha. Encosta em coral, vira coral. Pergunte ao povo, irmãos. Quem de todos os cefalópodes ignora que foi a mão do Senhor que fez esses bichos, mestre dos disfarces? Pergunte, porém, aos telescópios, Hubble e James Webb. O que você vai observar? Um universo feito pronto desde o seu início e extremamente jovem. Olha as fotos do James Webb e do Hubble. Muito bem, terminei. Acabei, um tempo esgotado. Isso. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que Darwin estava certo que o Big Bang criou o universo. É assim, irmãos? Esse homem ganhou um prêmio Nobel, seu filho ganhou um prêmio Nobel, 7 dos seus alunos ganharam um prêmio Nobel. J.J. Thomson, o pai da área que eu trabalho, a espectrometria de massas, ele disse que a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta: que grandes são as obras do Senhor. Amém. A boa ciência do design inteligente, varrendo os maus cientistas. Olha o design inteligente com seus músculos vencendo a batalha. Felice já, www.tdibrasil.com, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Olha aí, nós estamos contentes porque descobrimos que não somos amebas evoluídas. Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Participe dos nossos congressos, esse aqui foi o último que nós fizemos.
ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil. Próximo, Gui, isso, que o bispo já está ali, ó. Próximo, olha, assista o meu podcast, a Bíblia e a Ciência, na IPP TV, Fé e Ciência. Ó, cientista bom é cientista ateu, gente? Não, cientista bom é cientista que crê em Deus, como o Adalto Lourenço e eu. E uma série de grandes cientistas. Próximo. É o Batman e o Robin. Contra o Coringa de Darwin. Próximo. Gente, teólogo bom é teólogo que crê em Deus. Então, já que teólogo bom é teólogo que crê em Deus e na autoridade da sua palavra, numa palavra literal, clara, suficiente, inerrante, a gente precisa trocar esse teólogo aí, não precisa? Troca aí, Gui. Aí! Ah, mas eu tenho que pôr os meus 2 pastores. Gente, vou parar por aqui. A esse grande Deus, que todas as coisas fez, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, seja o nosso louvor, seja a nossa glória. A esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que transborda no nosso coração, mas também transborda na nossa mente. Portanto, podemos ter uma fé com razão e emoção. Seja a nossa glória, seja o nosso louvor, ontem, hoje, sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.